A fiel torcida, prepare-se. O que aconteceu nos bastidores do futebol brasileiro pode deixar qualquer um de cabelo em pé. Nesta semana, Felipe Luís, o experiente lateral do Flamengo, que agora atua como técnico da equipe, soltou declarações que pegaram a todos de surpresa. Ele não poupou palavras ao criticar o Corinthians, e suas afirmações ecoaram pelos quatro cantos do país, gerando um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e nas arquibancadas. O tom das suas palavras foi de ataque direto, e isso é algo que não se vê todos os dias no futebol. Mas o que essas críticas realmente significam para o Corinthians, e mais importante, para a fiel? Felipe Luís, que fez história com a camisa rubro-negra, agora se coloca em uma posição de destaque como técnico, e suas declarações podem ter repercussões significativas. Ele falou sobre a importância de ter uma identidade clara no futebol e criticou a falta de propostas táticas que, segundo ele, o Timão tem demonstrado em campo. O que ele quis dizer com isso? Há uma sombra de verdade nas palavras do ídolo rubro-negro ou é apenas uma provocação para alimentar a rivalidade histórica entre Flamengo e Corinthians? Uma coisa é certa, a fiel está atenta e pronta para reagir. E é exatamente isso que vamos explorar neste vídeo. Primeiramente, vamos entender o que Felipe Luís disse, qual o impacto dessas afirmações nas competições atuais e o que isso representa para o elenco alvinegro. Em seguida, mergulharemos nas táticas que o Corinthians poderia implementar para responder a essas críticas. Depois, analisaremos o efeito das declarações de Felipe nas relações entre Flamengo e Corinthians, considerando a profunda rivalidade entre os clubes. E, por último, daremos uma olhada no histórico de conflitos entre ídolos e clubes, especialmente o que aconteceu entre Corinthians e Flamengo ao longo dos anos. Mas antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Vamos juntos entender a fundo o que está se desenrolando nesse drama futebolístico. Agora, vamos nos aprofundar nas críticas de Felipe Luís e o que elas podem significar nas estratégias do Corinthians em campo. O que ele mencionou sobre a falta de identidade do Timão não é apenas uma frase jogada ao vento, é uma análise direta do que muitos torcedores têm percebido. Nos últimos jogos, o Corinthians não tem apresentado um futebol vibrante, aquele que faz a fiel bater forte no peito e gritar como nunca. Os alvinegros têm enfrentado dificuldades em criar jogadas, em se impor nas partidas e, principalmente, em mostrar um padrão que caracteriza a equipe. Felipe, ao tocar nesse ponto, acendeu um alerta. O Corinthians, tradicionalmente, sempre teve uma maneira de jogar que envolvia uma defesa sólida e um ataque incisivo. No entanto, nas últimas temporadas, a equipe parece ter perdido um pouco desse espírito combativo. Quando um ídolo como Felipe Luís faz tais declarações, é um convite à reflexão. O que pode ser feito para mudar esse cenário? Será que o treinador atual, junto com os jogadores, estão cientes do que precisam fazer para resgatar essa identidade? Essa crítica não é apenas uma observação, é um chamado para que a comissão técnica e os atletas reavaliem suas abordagens. Analisando taticamente, podemos notar que o Corinthians precisa de um plano claro. Uma formação que se destaque dentro de campo, que consiga não apenas se defender, mas também atacar com inteligência e precisão. Felipe mencionou que um time deve ter uma proposta clara, e isso nos leva a pensar, onde está a proposta do Timão? O uso de um esquema mais agressivo, as transições rápidas e a capacidade de pressionar o adversário são elementos que devem ser reavaliados. Os jogadores precisam sentir a confiança do treinador e, por consequência, da torcida. A realidade é que as críticas sempre podem servir como motivação. O que Felipe disse pode ser interpretado como um chamado à ação. É hora do Corinthians mostrar que, apesar das dificuldades, ainda é um gigante do futebol brasileiro e que pode se reerguer. Não é à toa que a fiel sempre acreditou, mesmo nos momentos mais desafiadores. O jogo é uma questão de superação, e a torcida está pronta para apoiar a equipe. Como você acha que o Corinthians deve reagir a essas críticas? O que a fiel espera ver nas próximas partidas? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao impacto das declarações de Felipe Luís nas relações entre Flamengo e Corinthians.
A rivalidade entre essas duas potências do futebol brasileiro é uma das mais acirradas do país, e com as palavras do técnico rubro-negro, essa disputa se intensificou ainda mais. O que ele fez foi acirrar a rivalidade, e isso pode ter consequências tanto dentro quanto fora de campo. Essa relação não se resume apenas a jogos, é uma competição direta por títulos e pela supremacia no cenário do futebol nacional. As declarações de Felipe Luiz geraram um clima de tensão, mas também servem para reforçar a paixão das torcidas. A Fiel, sempre leal e apaixonada, não pode deixar barato quando um adversário fala de seu time de forma depreciativa. Cada crítica, cada provocação, alimenta o fogo dessa rivalidade. E o que isso significa para a próxima partida entre os dois clubes? A expectativa só aumenta. Os torcedores já estão ansiosos para ver como o Timão vai reagir a essa pressão. As palavras de Felipe Luiz podem servir como combustível para que a equipe se una ainda mais em torno de um objetivo comum: vencer. Além disso, as redes sociais se tornaram um campo de batalha à parte. As declarações de Felipe rapidamente se espalharam, gerando uma repercussão enorme. Torcedores de ambos os lados não perderam tempo em se manifestar, defendendo suas posições e atacando o adversário. Essa troca acirrada de mensagens intensifica a rivalidade a cada novo episódio, a cada nova provocação. Para o Corinthians, essa é uma oportunidade de mostrar que as críticas podem ser superadas. O Timão precisa transformar essa pressão em motivação. A Fiel quer ver a equipe voltar a ser protagonista, e nada melhor do que um jogo contra o Flamengo para provar isso. Cada confronto é como uma final, e os torcedores sabem que não podem perder essa disputa. E você, como vê essa rivalidade crescente? O que a torcida deve fazer para apoiar o Timão neste momento? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia sobre isso. A força da Fiel é fundamental para que o Timão mostre sua verdadeira força em campo. Vamos juntos, porque a paixão pelo Corinthians nunca acaba. Agora é hora de dar uma olhada no histórico de conflitos entre ídolos e clubes, especialmente no caso de Corinthians e Flamengo. A história do futebol brasileiro é repleta de momentos marcantes que envolvem ídolos fazendo declarações que repercutem profundamente. E claro, a rivalidade entre Timão e Flamengo é um dos capítulos mais emocionantes dessa história. Desde os velhos tempos, quando as duas equipes se enfrentavam em busca da supremacia, até os dias atuais, as provocações sempre estiveram presentes. Felipe Luiz, como jogador e agora técnico, se tornou parte desse enredo. Suas críticas não são apenas palavras, elas representam um sentimento que pode ser sentido nas arquibancadas. Os torcedores lembram do passado, das batalhas épicas e das rivalidades que moldaram a identidade de suas equipes. Cada insulto, cada provocação, ecoa na memória da Fiel, que tem um papel fundamental em manter viva essa chama da rivalidade. No passado, tivemos exemplos marcantes de jogadores que não hesitaram em expressar suas opiniões. Lembre-se das vezes em que ídolos de um time criticaram abertamente o rival, como quando o eterno goleiro corintiano Ronaldo Giovanelli disparou contra o Flamengo após uma derrota, ou quando o atacante Edmundo, em sua passagem pelo Vasco, provocou os corintianos com declarações polêmicas. Essas situações criam um ambiente de expectativa e adrenalina, onde cada jogo se torna um espetáculo à parte. O que Felipe fez foi reacender essa rivalidade, e, ao mesmo tempo, colocou em evidência a necessidade de o Corinthians mostrar sua força e resiliência. Os confrontos históricos entre Corinthians e Flamengo sempre foram recheados de emoções. Lembramos da época em que os times disputaram finais memoráveis, como a final da Copa do Brasil de 1995, onde o Timão conquistou um título que ficou marcado na história, ou a emocionante final do Campeonato Brasileiro de 2015, que teve um sabor especial para a Fiel. Esses momentos são relembrados por gerações e se tornam parte da cultura dos clubes. Felipe, ao criticar o Timão, não apenas reviveu esse passado, mas também lançou um desafio para o presente. O Corinthians deve agora se erguer e mostrar que é um gigante que não será abatido por palavras. Como a Fiel deve responder a isso? A torcida tem um papel crucial em motivar a equipe, em fazer com que os jogadores sintam a pressão e a paixão que vem das arquibancadas. As provocações de Felipe devem servir como um combustível para que o Timão mostre sua verdadeira força. Afinal, quando a Fiel canta e apoia, o Corinthians se torna imbatível.
O que você acha que a torcida deveria fazer para se preparar para esta nova fase de rivalidade? Deixe sua opinião e vamos debater. Ao concluirmos nossa análise sobre as declarações de Filipe Luís e seu impacto no Corinthians, é fundamental refletir sobre o futuro do Timão neste cenário. As críticas feitas pelo técnico do Flamengo não são apenas uma simples provocação, mas um chamado para que a equipe reveja sua postura e recupere a identidade que sempre foi sua marca. A fiel torcida, que nunca hesitou em apoiar seu time, espera uma resposta contundente dentro de campo. O que os torcedores querem ver é um Corinthians forte, coeso e determinado, que saiba reagir a cada provocação e crítica como um verdadeiro gigante do futebol brasileiro. Essa é a hora de se unir, de mostrar que a força da torcida é um diferencial e que, juntos, jogadores e fãs podem superar qualquer obstáculo. O Timão tem uma história rica, e as palavras de Filipe Luís podem servir como um lembrete do que está em jogo. O futuro do Corinthians pode ser brilhante, mas isso depende da capacidade da equipe em transformar críticas em combustível. Cada jogador precisa estar ciente do que significa vestir a camisa alvinegra e da responsabilidade que isso traz. E a fiel, por sua vez, deve continuar a apoiar e incentivar a equipe, fazendo com que cada jogo seja uma celebração do que significa ser corintiano. As provocações são parte do jogo, mas a maneira como o Timão responde a elas é o que realmente importa. Resta saber como o time fará isso nas próximas partidas. O que você espera ver do Corinthians após essas declarações? Será que o Timão se levantará e mostrará toda a sua garra e determinação? Deixe sua mensagem e vamos juntos continuar essa discussão sobre o nosso amado Corinthians. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. A história do Timão está longe de acabar, e nós estaremos aqui para acompanhar cada capítulo.